Olá, investidores, eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista da XP Investimentos e faço parte da equipe da Arena Trader. Esse é um vídeo onde eu quero explicar para você um pouco mais das características do mini índice. Vamos lá? Bom, para quem não conhece, o mini índice é o principal ativo hoje, basicamente operado. Mini índice e mini dólar nos mini contratos são os mais operados. E provavelmente você que está começando não conhece muito bem que ele possui uma série de características. E nesse vídeo eu quero explicar para você quais são essas características, qual o valor financeiro de um contrato, seja do mini ou do índice cheio, explicar também a diferença entre mini e o cheio, mostrar alguns exemplos de operação e também falar um pouco sobre a alavancagem e a característica do ajuste diário. Para quem não sabe, o índice ele é um derivativo, ele também, assim como as ações, possui algumas características de código e a gente vai falar sobre elas. Ele tem algumas características específicas de cotação e, mais importante do que tudo aqui, é entender que ele tem vencimento diferentemente das ações, tá? E a gente vai também falar das datas de vencimento. Para começar, a gente tem o índice Bovespa, que é o principal índice brasileiro, e dele deriva o mini índice, o mini contrato, o índice futuro, como a gente fala, como é conhecido no mercado. E o índice futuro ele tem basicamente a função de precificar as expectativas futuras que os investidores têm. Então logo ele começa a cotar às 9 horas da manhã e o Ibovespa só começa a cotar às 10. Então, às 9 da manhã, o mercado já está precificando as expectativas futuras de acordo com o cenário macroeconômico, se ele é positivo ou negativo, no caso, em cima do índice futuro. Quando dá 10 horas da manhã, o mercado então tem o mercado à vista abrindo, que é o Ibovespa. Turma, no próximo passo, a gente vai destacar aqui que a gente tem, no caso do mini índice, assim como das ações, a possibilidade de realizar sim operações mais especulativas, que são operações de day trade, operações de scalp ou até mesmo operações que você passe comprado ou vendido por mais de um pregão, que são as operações de swing trade. E o índice também é usado como um mecanismo de proteção, ou seja, alguns investidores que possuem uma carteira de ações usam muitas vezes o índice para proteger aí, eventualmente a sua carteira, fazendo uma espécie de um hedge. Assim é conhecido essa operação de proteção. No próximo passo, a gente começa agora a falar sobre a característica do código. No caso do mini contrato, inicia-se sempre com WIN, tá? Então, para o mini índice, sempre você vai observar WIN. Já para o cheio, você vai estar observando IND, tá? Então, IND significa o contrato do cheio. Diferentemente das ações, que oscila de 1 em 1 centavo, aqui no caso do índice, o cálculo é feito em relação à quantidade de pontos, tá? E ele possui meses de vencimento que são sempre os meses pares, então fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. E o vencimento acontece nesses meses pares sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. No próximo passo, eu já consigo te explicar que WIN faz parte do código, certo? E depois disso a gente vem com a sigla, JG, MQ, para que a gente então entenda o vencimento que está sendo operado. Ou seja, quando a gente coloca WING21, que é o contrato atual no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está falando do vencimento fevereiro, que só vai ser trocado na quarta-feira mais próxima do dia 15, lá em abril. Quando chegar em abril, você vai trocar o G pelo J, tá certo? E depois vem o ano, então WIN é o código, G é o vencimento e o ano, no caso 2021, tá certo? Já, galera, falando um pouco mais agora sobre o valor financeiro do contrato, a gente precisa entender que há uma diferença bem significativa entre o valor financeiro do mini índice e do índice cheio, tá? E eu vou explicar para você. Como que se calcula, quanto é o valor de face de um mini contrato? Você vai entender que aqui ele possui lote padrão de 1 em 1 contrato, tá? De 1 em 1 contrato. E que ele possui variação por pontos. Cada ponto vale 20 centavos. Então você vai multiplicar a cotação atual por 20 centavos. Pegando um exemplo no mercado a 110 mil pontos, por exemplo. Você vai multiplicar 110 por 20 centavos. Isso gera um valor de face de 22 mil reais. Já no caso do índice cheio, a gente tem um cálculo bem diferente. Observe aqui que o lote padrão agora é
5 contratos. Então, quando você compra um lote padrão do cheio, você está comprando lá 5 lotes, vai aparecer lá no livro de ofertas, na sua posição, 5. Só que 5 do cheio equivalem a 25 mini contratos. Então, ele é extremamente alavancado em relação ao mini contrato, ao mini índice. E aqui o cálculo é feito da seguinte forma: a variação por ponto vai valer R$1. Então, você vai multiplicar 5, que é o lote padrão do cheio, por 110 mil pontos, por R$1 por ponto. Nesse caso, o valor de face do índice cheio seria de R$550 mil, tá certo? No próximo passo, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de operações tanto no mini quanto no cheio. Primeiro, um exemplo de compra, onde você eventualmente comprou um mini contrato a 110 mil pontos e realizou a saída ganhando 100 pontos, ou seja, você vendeu a 110.100 pontos. Nesse caso, você vai multiplicar um mini contrato vezes 100 pontos que você ganhou, vezes 20 centavos por ponto. Ou seja, você teve um lucro bruto de R$20 para essa operação. Um exemplo de venda, que é o oposto agora. Você realizou uma venda de um mini contrato a 110.100 pontos, né? E aí você realizou a saída ganhando 100 pontos. E aqui é o mesmo cálculo. Um mini contrato vezes 100 pontos, vezes 20 centavos por ponto, você aferiu R$20 de lucro bruto nessa operação. Já agora, né, quando a gente vai para o cheio, no contrato do cheio, olha como esse cálculo muda, tá? Você fez uma operação de compra a 110.300 pontos e vendeu a 110.400 pontos ganhando 100 pontos, igual na operação do mini, né, os mesmos 100 pontos. Só que aqui você vai multiplicar 5, lembra que o lote padrão agora do índice cheio é de 5 em 5 e não de 1 em 1, né? A cada um lote padrão do cheio, vai aparecer sempre 5 para você aí, ou seja, você não consegue comprar 1, 2, 3, é 5, 10, 15, 20, certo? Lembre-se disso. Então o lote padrão do cheio ele é de 5 em 5. Você vai multiplicar 5 vezes 100, só que aqui a variação por ponto não é mais de 20 centavos, ela é R$1. Então você vai multiplicar agora esse resultado por R$1, que para essa operação você aferiu R$500 de lucro bruto, né? Então, com um lote de 5 contratos do cheio, você está com 5 do cheio, ganhando 100 pontos, a gente já está falando de R$500, tá certo? Então, olha como um lote padrão do cheio é muito mais alavancado do que um lote padrão do mini índice, tá? Vale lembrar também que esse mesmo exemplo serve para uma posição de venda, ou seja, se você fez uma venda a 110.100 pontos, ganhou 100 pontos, realizou essa venda a 110 mil redondo, o cálculo vai ser o mesmo. 5, o lote padrão que você está operando, vezes 100 pontos, vezes R$1 por ponto, você também aferiu R$500 de lucro bruto nessa operação. Aí entra aqui o que nós chamamos de margem, alavancagem e ajuste diário, né? O que é essa alavancagem, essa margem, né? É a possibilidade de você operar esse volume de R$22 mil no caso de um lote padrão do mini índice, sem ter a necessidade de depositar na conta R$22 mil. Isso é chamado de margem pelas corretoras, de alavancagem pelo mercado, tá certo? Essa alavancagem, ela oscila muito de momento para momento, né? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a margem que eu estou usando como exemplo é de R$100 por contrato, mas ela pode oscilar para menos ou muito menos que isso, ou para mais, dependendo do momento de mercado, tá certo? Então, imagine o seguinte, você precisa, né, para operar R$22 mil, pelo menos de R$100 na conta, ou seja, é uma alavancagem de 200 vezes. Por isso, é muito importante falar que quando você coloca R$100 na conta e você compra um mini contrato, com R$100 você está operando R$22 mil. Tem um ponto positivo disso, que é você não precisar disponibilizar muito capital para deixar ali parado em conta. Mas é importante destacar esse nível de alavancagem para que todos tenham conhecimento, tá certo? Via de regra, no caso do contrato do cheio, a margem que você precisa ter em conta não é mais de R$100, você precisa de no mínimo R$2.560 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então aqui, você com R$2.560, você está operando os R$500 mil, que é o valor de face do contrato cheio, tá certo? E isso gera uma alavancagem de até 195 vezes. Vale lembrar que essa margem de garantia que a sua corretora solicita, ela oscila de momento para momento, de acordo com a volatilidade, etc. Tá bom?
então não necessariamente esse valor é fixo, tá? E agora, para você entender um pouquinho mais sobre o ajuste diário, né, você vai conseguir fazer os seus cálculos, principalmente nas suas posições que você dorme comprado. Então imagine que você, numa situação hipotética, no mês de fevereiro, por exemplo, fez uma compra, né, no dia 10/2, a entrada a 110 mil pontos, e você decidiu segurar uma posição e teve um fechamento a 111 mil pontos. Mas o ajuste desse dia, tá? O índice possui um ajuste que baliza todas as posições de compra e de venda, foi a 110.500. Isso significa que você vai ter um crédito, de acordo com a liquidação do índice, de R$500 na sua conta. Quando amanhece o dia 11/2, ou seja, o pregão seguinte, você, na teoria, começa o dia comprado no valor do ajuste do dia anterior. Ou seja, para que você possa entender melhor, a sua posição foi equalizada ao valor de ajuste. O mercado, a bolsa já te pagou, né? Você já recebeu aquela variação de 500 pontos, certo? Você aferiu entre a entrada e o ajuste do dia 10, 500 pontos de lucro. E no dia 11 você amanhece posicionado a 110.500, que é a referência do ajuste do dia anterior. E aí no dia 11 o mercado tem um fechamento a 111.500, mas o ajuste desse dia foi só a 111.650. Então ele foi 150 pontos maior do que o ajuste do dia 10, tá certo? Nesse caso você vai ter de novo um crédito de 150 pontos, de acordo com a liquidação do mercado, ou seja, no dia seguinte você vai ver R$150 a mais na sua conta. Aí começa o pregão do dia 12. A sua posição foi de novo equalizada para 111.650, que é o ajuste do dia 11, tá certo? Então, diferentemente das ações, se você compra uma ação a R$20, ela fecha a 21, né? No dia seguinte você amanhece posicionado nos mesmos R$20, só que você está ganhando R$1. No caso do índice futuro, você não amanhece posicionado no mesmo ponto. Então você vai ver que no dia 12 o mercado abre, né, cota, tem toda a sua variação durante o dia, a sua entrada foi ajustada e balizada para o valor de ajuste de 111.650. Você tem um fechamento nesse dia a 111 mil, mas o ajuste foi 111.500, ou seja, o ajuste foi inferior ao do dia 11. Eu sei que pode parecer um pouco complexo para você, mas não é. É só você entender que todos os dias a sua posição é balizada para o valor do ajuste, tá certo? Então sempre que você tem ajustes positivos a seu favor, você vai ter um crédito no dia seguinte na sua conta. E isso para posições que você dorme comprado ou vendido, tá certo? Então, via de regra, pessoal, para que vocês possam entender, a principal referência não é o fechamento no mini índice, e sim o ajuste. É ele que baliza todas as posições. Então, para esse exemplo que eu citei, depois desse período você encerrou a operação e você teve então um lucro bruto com um mini contrato de R$100, tá certo? Turma, é isso, eu espero que você tenha gostado. Essas são as principais características do índice. Desejo a todos vocês bons investimentos, um grande abraço do Kim e até o próximo vídeo.